colocar até o negocinho de se inscrever aqui para você no canal. Então essa é a carinha inicial do nosso Inventor, tá? Ele tem algumas opções de criação do arquivo novo, né? Coisas que a gente tem que já mexer. Eu vou clicar aqui em parte, por exemplo, só para a gente iniciar. Ele vai ter um modo de trabalho um pouco diferente do AutoCAD, tá? No AutoCAD a gente costuma trabalhar tudo num arquivo só, tá? A não ser quando você usa as referências, né, os XREFs, que poucas pessoas usam. No Inventor, meio que você, como as coisas são muito detalhadas, né, as peças assim certinho do jeito que vai ser usado para fabricar, você acaba usando vários arquivos dentro de um só. Então, por exemplo, vai ter um arquivo que é um arquivo para cada parte de por exemplo, um motor. Aí vai ter o arquivo dos pistões, outro das engrenagens, outro da correia, que são as partes. Depois você faz o assemble, né? Uma construção com todos, que é um outro arquivo em que vão ter esses dentro. Depois você tem o arquivo de desenho, que é da documentação, que você traz esses aí para dentro desse arquivo e você vai daí mostrar as dimensões, igual a gente fazia no AutoCAD, né? E também tem um tipo de arquivo de apresentação, que daí a gente pode fazer essa vista explodida, coisa assim. A gente pode fazer tudo no mesmo arquivo, mas às vezes é mais fácil você fazer nesses arquivos separados, porque quando você quer editar uma coisinha dentro de uma arruela de um motor lá, que ele se repete, né, milhares de vezes ali dentro, você altera só esse arquivo e ele altera em tudo. Tá? O que é importante a gente fazer aqui? Eu vou clicar em parte e ele vai criar um arquivo novo aqui. Para quem tiver com ele rodando já, vocês vão começar a perceber como ele é 3D, tem que dar uma olhada se ele vai rodar bem e a gente mexe nas configurações daí também. Claro, esse principalmente. Estou gravando já. Então, ele é uma carinha até parecida com o AutoCAD. Ó, você tem o CS aqui, né? Os eixos, né? X, Y e Z. O Z está na nossa direção. Tem o cubo aqui para a gente movimentar, né? Vocês vão perceber que o zoom dele é ao contrário do AutoCAD, mas tudo isso a gente consegue ir configurando. Tá? Mas ele já vai trabalhar em 3D diretamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, por exemplo, vamos fazer um cano, tá? Um cano metálico. Como que eu faria isso? A gente vai fazer um cilindro. O cilindro ele vai... tudo você tem que quebrar no elemento mais básico, tá? Como se fosse você pegar a matéria e vai quebrando para molécula e depois para o átomo, beleza? Então, um cilindro, por exemplo, ele vem de um círculo, né? De uma circunferência. Na verdade, de duas, uma externa e uma interna. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente pode começar aqui, ó, Start Drawing, tá? Ou Sketch, né? Que é para desenhar algo em 2D que vai virar o 3D. Olha que interessante. A gente pega aqui e ele já vai mostrar para mim um 3D, tá vendo? Com 3 planos. Então, você quer fazer no plano, você percebe aqui, ó, right, front e aqui top, né? Então, esse é o plano você olhando de cima, esse é o plano você olhando de frente e esse de lado, tá? Vamos fazer ele de baixo para cima aqui, então eu clico nesse plano. Olha lá, centro do plano. Vamos fazer um círculo. E aí vocês vão perceber o seguinte, ele já vai ter os snaps, ó. Já vem bem configuradinho, tá vendo? Vou pegar aqui no meio. E aí vocês vão perceber que ele está em inches.
Ele não está não tá em milímetros, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que alterar aí, porque senão a gente vai ter problema lá na frente, beleza? Mas eu vou fazer por enquanto em int só para a gente usar aqui. Por exemplo, vamos ver se eu consigo usar em polegadas. Isso, inches é polegada. Por exemplo, um cano é em polegada, né? Tem muitos canos que são em polegada. Então vamos ver se ele faz 3/4. Olha lá. Talvez dê certo isso. É que eu uso em milímetro, né? Mas vamos colocar aqui. Vamos ver, 3/4. Tá? 3/4, se eu não me engano, é o cano da lavanderia. Sim. Aí, eu fiz um só um círculo, tá? Vou dar um finish sketch, ele vai voltar para o 3D, tá vendo? Agora eu posso usar o extrude. Extrude, clico no meu círculo lá e ele vai me perguntar para onde eu quero ir a direção e quanto que eu quero subir. Aqui, ó, tá aqui, eu posso digitar aqui também, tá? A gente pode ele fazer pelo meio, fazer para trás, para cima, tá? Assimétrico, ó, de um lado para o outro. Aqui tem as partes onde a gente pode selecionar, né? Mas ele já pegou sozinho. Então vamos fazer um cano aqui de 2 inches. Beleza, concluí, ele fez o cilindro. Só que o cano, ele tá maciço. Então, na verdade, está errado. Tá? A gente poderia fazer um offset aqui e voltar ele, mas o melhor é a gente ir lá e editar esse desenho. Eu seleciono. Vou aqui para editar. Opa. Aqui, edit sketch, ó. Quando você seleciona o elemento, você pode apertar o botão direito e vai aparecer como é que fala? Um menu bem interessante aqui, ó, com várias opções, tá? E aí você pode ir no Edit Sketch, vai voltar para aquela pista. E aqui a gente pode usar um offset, tá? Olha lá, offset. Se você souber a parede do tubo, ou você pode fazer outro círculo concêntrico com outra medida, tá? Vou fazer aqui um círculo com outra medida. Vou fazer a parte de fora 3/4, a parte de dentro meio. Tá? Porque o tubo de meio é o que é normal, tá? É o mais comum. Assim. Finish sketch, vou para lá. Eu vou dar um extrude de novo. Pega essa face aqui, ó. E fiz ele. Outra coisa legal é que depois de você fazer o 3D, ó, ele tem cada opçãozinha aqui. Ele tem o histórico do que você fez, né? Então tem o sketch de base lá, a gente pode renomear ele se quiser aqui. Depois a extrusão, que foi o que tornou ele 3D, né? Então era um desenho 2D e depois virou um 3D. E a gente pode vir aqui e, por exemplo, fazer um chanfre nele. Chanfer. Vou selecionar as edges, né, as arestas. E aí eu posso vir aqui, ó, clicar numa aresta, por exemplo. E a gente pode dar a distância aqui. Eu quero dar uma distância de 0,05. Tá tudo em inches ainda, né? Tá tudo polegado. O tipo dele, ó, como ele vai
tratar as edges ali. Aqui não tem nenhum encontro, aí não muda nada. Pode dar um OK. Olha lá, já fiz uma quebradinha aqui, beleza? Antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou mostrar uma outra forma de você fazer. A gente fez isso aqui a partir do plano de baixo, né? Assim, a partir do piso. Mas, por exemplo, a gente poderia usar uma outra ferramenta para fazer isso aqui. Eu posso deletar tudo isso aqui, tá? Posso deletar por aqui, ou ir selecionando e deletando, ou dando Ctrl Z, beleza? Vou deletar por aqui mesmo. Delete. Aí, deletou tudo, pá. Vamos fazer de novo esse desenho, mas de outra forma. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou fazer, não quer dizer que é o jeito correto, né? Porque o tubo faz mais sentido você fazer o corte dele mesmo. Mas vamos supor uma outra peça que é feita de forma de revolução, né? Que ela gira em torno de um eixo. Eu poderia fazer aqui, ó. Opa. Pegar aqui da frente. Vou pegar uma linha e vou fazer de novo aqui, 3/4. Só que agora eu vou para cima. Vou fazer um retângulo aqui. Aqui ficou errado, eu vou puxar isso aqui para cá. Vou fazer outra linha aqui. Puxei para cá. Aí o que eu vou fazer nesse aqui, ó? Olha que interessante. Eu vou fazer uma linha de centro aqui, ó, center line. Tá? Essa linha de centro eu vou passar aqui no meio, tá? Aí. Então eu peguei aqui, ó, linha de centro, né? Ativei aqui, ó, linha de centro. Pegar no centro aqui e fazer para cima. Aí. Tanto que ela tem uma carinha diferente, ó. Terminei o sketch, então ele tem um corte aqui, uma linha de centro. Eu venho aqui no Revolve e ele já vai selecionar ali. Como só tem um elemento, ele já seleciona esse por padrão. Mas se tivessem vários desenhados, eu teria que clicar aqui. Com o Shift, botão do meio, eu consigo girar para ver um pouco mais. Acho que é o Pro. E é a mesma coisa, ó, 360, o ângulo, a gente pode colocar menos ângulo, tipo 180. São duas formas de você construir a mesma coisa. Né? Ok. Beleza. Vou aqui, vou deletar de novo. Vou sair do meu arquivo. E aí vou começar um novo aqui para a gente começar a fazer alguma peça, tá?